noite. Pai, eu te peço, Senhor, abre, Senhor, o nosso coração, para o nosso ouvido. Pai, não só para nós ouvir, Senhor, mas também para nós guardar dentro do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, Pai, nós vier andar, Senhor, da tua vontade, Pai. Usa o teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou receber o céu de Deus com palma, com alegria nessa noite. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma alegria estar aqui com os irmãos novamente. Glória a Deus, para junto adorarmos o Rei dos Reis. Irmãos, abra aí as vossas Bíblias. Vamos para a ministração. O Santo Deus tem uma mensagem e Ele vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. Estou um pouco rouco. 3 dias, né, irmão, consecutivo. Forçou um pouquinho. Glória a Deus. Mas estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. Queridos, abra aí as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 19. Nós vamos falar sobre a diferença entre discipulado e consolidação. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, o versículo de número 19. Honras e glórias é dada ao Senhor. Quero agradecer a você que veio. Tem alguns irmãos doentes, a gente vai estar orando por eles, para que Deus possa curá-lo, né, irmãos? E aqueles que estão desanimados, vamos orar para Deus animar a cada um deles. Quem encontrou a palavra, diga amém. Leiamos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Santo Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, Pai. Nos usa uma vez mais, fala ao coração do teu povo, nos traz entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos, permaneça com a Bíblia aberta, pois nós iremos fazer uso. Irmãos, este texto do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19, Jesus está ordenando aos discípulos eles ir e fazer discípulo de todas as nações. Eles precisavam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e precisavam ensinar aquelas pessoas a guardar todas as coisas que ele havia ensinado. E ele mesmo disse aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele chamou aqueles 12 homens e deu a eles uma missão deles ir fazer discípulo. Nós sabemos que fazer discípulo não é uma tarefa fácil. Fazer discípulos é uma tarefa difícil. Olhando para os nossos dias, nós percebemos que quão difícil é ganhar uma pessoa para Jesus. Como é difícil trazer uma pessoa para a igreja. Você convida, você chama, você usa os meios que Deus proporcionou, até mesmo os meios das redes sociais. Nós usamos panfletos, usamos nosso telefone, convidamos, mas quão difícil
é a tarefa de ganhar uma vida para Jesus. Jesus, ele deu essa missão aos discípulos para que eles viessem fazer discípulo, e discípulo de todas as nações. Não era apenas de uma nação, mas de todas as nações. Eles precisavam batizar aquelas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e precisavam ensinar aquelas pessoas a guardar todas as palavras do próprio Cristo. E nós sabemos que ensinar a palavra de Deus é uma tarefa árdua e é um desafio muito grande, porque nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas querem ouvir de tudo, menos sobre Deus. As pessoas, elas querem ouvir todo tipo de mensagem, mas quando se trata da mensagem de Deus, de salvação, se cumpre o que a palavra diz. Começa a surgir comichões nos ouvidos. Mas quando você ou nós saímos para evangelizar, você percebe isso. As pessoas, elas não têm tempo para ouvir a palavra de Deus, ou muitas das vezes elas não querem ouvir. Mas essa missão Jesus, ele deu para a igreja. Essa missão Jesus deu para mim e para você. Nós ir fazer discípulo. E nós precisamos insistir até mesmo com aqueles que são difíceis. Nós precisamos continuar insistindo nessa missão. Pastor, mas as pessoas, elas não querem. Mesmo assim, nós precisamos insistir, mesmo com aqueles que ignoram a palavra e o ensino de Cristo. Irmãos, o que é um discípulo? Um discípulo é um conjunto de alunos ou estudante de uma escola, um conjunto dos discípulos que seguem o mestre. Jesus mandou os discípulos, depois se tornaram apóstolos, a ir para todo mundo e fazer discípulo. Fazer discípulo é pegar uma pessoa lá fora, que está vivendo no pecado, vivendo com a vida toda errada, a sua mente está obscura pelo pecado, e fazer dela um discípulo de Cristo. Fazer com que as palavras do Senhor venham a ser prioridade na vida daquele ser humano. E essa é uma tarefa que Jesus, ele conta conosco. Esse povo, esses discípulos que saíram por todas as nações, a Bíblia diz que os discípulos saíram de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Primeiramente começou com os 12, depois Jesus, ele vai chamar mais 70, para que fosse de 2 em 2, também anunciando a sua palavra, anunciando a sua mensagem. E qual era a tarefa dos 12 e também dos 70? Era levar a mensagem, levar o discipulado para aquelas pessoas que iam chegando, aquelas pessoas que vinham sendo ganhas através do Evangelho de Cristo. E eu quero trazer aqui a diferença do discipulado e consolidação. O discipulado serve para formar discípulo. Nós pegamos uma pessoa, nós ganhamos ela a Cristo e começamos a discipular. O discipulado, ele não precisa ser feito somente pelo pastor, pode ser feito também por todos nós. Nós podemos ganhar uma vida e podemos discipulá-la. Podemos ensinar essa pessoa os ensinos da palavra de Deus, com aquilo que Deus também tem nos dado, aquilo que Deus tem nos ensinado. E todos nós, irmãos, temos essa capacidade. E todos nós temos pessoas à nossa volta que nós podemos fazer dela um discípulo de Cristo, sim ou não? Nós temos filhos em casa, nós temos parentes, nós temos amigos, vizinhos, que nós podemos fazer deles um discípulo de Cristo. Nós podemos orientá-lo, levar o discipulado para eles, para formar essas pessoas um discípulo de Cristo.
Agora, nós somos, irmão, discípulo de Cristo quando nós amamos uns aos outros. É o que diz a palavra aqui em João capítulo 13, versículo de número 35. Abra a tua Bíblia comigo. Eu gostaria de ler todos esses versos. Evangelho segundo João, capítulo 13, e o versículo de número 35. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35. Diz assim: e nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Qual é a marca, irmão, de um discípulo de Cristo? É quando ele ama o seu semelhante, ele ama o seu próximo. E qual é a prova? Olha aqui para o pastor, que nós amamos alguém, quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos a Deus, para Deus resgatar uma pessoa que está na droga, que está no vício, quando nós se prostramos diante de Deus, clamamos a Deus para que Deus venha socorrer, até mesmo alguém que vive na rua, alguém que vive jogado, alguém que está desgarrado, irmãos, e precisa do socorro de Deus. E quando nós intercedemos ou nós ajudamos essa pessoa, nós estamos amando o nosso próximo, amando o nosso semelhante. Amar o próximo não é só eu dar um alimento, não. Existe outras formas de nós amar o nosso semelhante. É quando nós clamamos a Deus para que Deus salve uma pessoa. Olha aqui para mim. E qual é a posição do discípulo? Todos nós, irmãos, temos uma posição diante de Deus como discípulo. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Diz assim a palavra, diz assim o texto: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Jesus está dizendo que o aluno, ele não é maior do que o professor, porque o aluno ainda está na posição de aprendizado, está aprendendo, e o professor já está na posição de mestre, ele já aprendeu e agora está ensinando. E todos nós, na posição de discípulo, nós estamos aprendendo, sendo ensinado pelo nosso Deus. Olha aqui para mim, e nós temos muito a aprender. Irmãos, o salmista nos fala, o salmista no seu salmo, ele pede a Deus um coração ensinável. Para quê? Para que ele sempre pudesse aprender. Nós, irmãos, nunca estaremos prontos o suficiente que nós não possamos aprender. Nós sempre temos algo para aprender de Deus e aprender um com os outros. Quem está comigo, levante as mãos. Irmão, nós somos discípulos se nós permanecermos na palavra do Senhor. Nós só seremos o discípulo de Cristo se nós realmente permanecer na sua palavra. E quando eu falo de permanecer, eu estou falando de obedecer, de ter prática dos ensinos da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em João 8, versículo de número 31. João 8, 31 diz assim: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele pratica o ensino da palavra. Quem recebe, levante as mãos. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele ama em obedecer, em trazer como prática e obedecer às verdades da palavra de Deus. Pastor, e aquela pessoa que vive na igreja, mas ela não obedece, ela é discípulo de Cristo? Não. Ela pode até ter um título de um evangélico, de um cristão, mas nós só temos a marca de um verdadeiro discípulo
quando nós permanecemos na palavra. Se nós obedecermos a palavra, verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo. Irmãos, e o discípulo, ele precisa negar a si mesmo. Olha aqui para mim. Todos nós, quando Jesus nos chamou, nos resgatou, não só os discípulos, não só as pessoas da sua época, mas todos nós temos a necessidade de negar a nós mesmos. E nós sabemos que negar a nós mesmos não é tarefa fácil. Negar a nós mesmos é tarefa difícil, porque ninguém quer negar a si mesmo. Quem é que quer negar a si mesmo? Ninguém, irmãos. O maior exemplo de negar a si mesmo é uma mãe. A mãe, ela é capaz de negar a si mesmo pelo filho. O filho, olha aqui para mim, quando tem pouca alimentação em casa, irmãos, e ali o filho quer mais, eu creio que a sua mãe já fez isso com você. A mãe é capaz de dar o dela e ficar com fome para você, com o filho, comer novamente. Então o exemplo maior de negar a si mesmo é uma mãe. E Jesus, ele diz que nós devemos negar a si mesmo, cada dia tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 9:23. Vamos lá, vá anotando comigo, igreja. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra do Mestre: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós precisamos, irmãos, se nós queremos ser realmente um discípulo de Cristo, nós temos que negar a nós mesmos. Quantas vezes há em nós a vontade de pecar, de desobedecer a Deus? O que eu faço? Vou negar a mim mesmo, vou dizer não para a minha carne, vou dizer não para o desejo, vou dizer não para aquela desobediência e vou preferir obedecer a Deus. Irmãos, o discípulo de Cristo, ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, assim como Jesus também, ele disse: eu sou a luz do mundo, e o discípulo de Cristo é a luz. Nós refletimos a luz de Cristo neste mundo que está em trevas. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia para colocar debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Irmãos, você que já foi do interior sabe que lá no interior não tinha luz elétrica, e sempre havia na parede uma taubinha que colocava ali a lamparina. Quem já passou por isso? Ali era o velador. Tinha que ser numa posição alta, não tão alta, mas que desse para iluminar toda a casa. Esse é o exemplo que Jesus está trazendo para nós. Nós somos a luz, irmãos, e a luz não pode ser escondida. Nós não podemos ser discípulos de Cristo se escondendo, porque o discípulo é para ele resplandecer, a luz é para brilhar. As pessoas têm que saber que nós somos discípulos realmente de Cristo. Alguém olhar para nós, olhar para mim, para você e dizer: não, realmente aquela pessoa serve a Jesus. Há o brilho de Cristo na vida dele e na vida dela. Quem está pegando comigo a palavra, levante as mãos. O discípulo, irmãos, ele tem que demonstrar atitude de discípulo. Eu não posso apenas ter um título de discípulo, mas o meu comportamento diz ao contrário. Não, eu tenho que ter a atitude de um discípulo de Cristo. Abra comigo aí a tua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, os discípulos ali, eles tinham atitudes.
A igreja primitiva, eles perseveravam primeiramente no ensino. Os ensinos que os apóstolos passavam, a igreja seguia aquelas orientações. Também eles viviam na comunhão, no partir do pão e viviam nas orações. Porque a vida cristã, irmão, não é só teoria. A vida cristã, ela é prática. Porque algumas pessoas, elas querem levar a vida com Deus como se fosse teoria. Não, vida com Deus é prática. É por isso que eu tenho que orar, eu tenho que congregar, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer a minha parte, para eu ser realmente um discípulo de Cristo. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, o discípulo, ele tem a capacidade para ensinar. Todos nós estamos aqui, hoje estamos sendo ensinados, mas amanhã você vai ensinar. Ou você que já está ensinando, já tem a capacidade de passar o ensino. Deus nos chamou para isso, para nos capacitar, para nós ensinarmos outras pessoas. Abra a tua Bíblia comigo aí, irmãos, em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó: o que de mim, e entre muita testemunha ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo, para também ensinarem a outros. O que Paulo está encorajando aqui Timóteo? Ó Timóteo, aquilo que tu ouviu de mim, os ensinos que tu recebeu de mim como teu pastor, tu vai passar para outras pessoas, vai passar para homens fiéis, que tem a capacidade de guardar, de conservar e também passar os ensinos para frente. Na obra de Deus, irmãos, acontece isso. Por exemplo, eu estou aqui com a graça de Deus, discipulando, ensinando, mas daqui já está sendo pessoas preparadas, que mais na frente vai também ensinar outros, né? Vai ser capacidade também para discipular outras pessoas futuramente. Irmãos, o discípulo, ele precisa entender o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender este chamado, porque se eu não consigo entender, eu não consigo viver, porque jamais eu vou aceitar na minha vida algo que eu não entendo. Então eu preciso entender o chamado de Deus, para depois eu vivê-lo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Há um chamado de Deus, irmão, na nossa vida. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios, por favor. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Qual é a intenção disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, irmão. Então todos nós, olha aqui para o pastor, temos um chamado de Deus. Há um chamado de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus, irmão, e nós precisamos entender. Pastor, como é que eu faço para me entender o chamado de Deus? Primeiro, tentando entender a sua palavra e a sua vontade, que são a base prioritária de tudo na nossa vida. Irmãos, agora eu quero falar da consolidação. Se você nunca ouviu essa palavra, grava ela aí no teu coração. O que é consolidar? Consolidar seria firmar. Consolidar seria colocar firme, tornar firme, estável. O que seria uma consolidação? É um ato ou efeito de passar uma substância do estado líquido para o sólido. Seria uma solidificação, tornar sólido, tornar firme. Agora olha aqui para mim. Por que na igreja precisa da consolidação? Porque depois que ganha a pessoa, ela vai passar pelo discipulado, pelo ensino, depois tem que aplicar nela
a consolidação para ela ficar firme. Ela não ficar uma pessoa que por qualquer momento ela desiste de Deus. Ela tem que estar firme. Então a consolidação, ela precisa fazer, precisa acontecer. Olha aqui para mim, irmãos, tem uma igreja que eu admiro assim, nesse critério, que é a Assembleia de Deus. Você não vê o assembleano mudando de igreja toda hora. Por quê? Porque a consolidação da escola bíblica mantém o crente firme. Quem está comigo, levante a mão. Você não vê, por quê? Que é consolidado na escola bíblica, na palavra, e o crente não precisa estar de lá para cá ou daqui para lá. Então a consolidação nos ajuda a nos manter firme, irmão. E o culto de ensino, olhe para mim, é para isso. Tem alguns acham que o culto de ensino, o culto da palavra, é para confrontar. Não é, irmão, é para consolidar. A consolidação nos faz com que nós permanecemos firmes nos princípios da palavra de Deus. Olha aqui para mim, um crente que ele é ensinado, irmãos, ele não é levado por qualquer vento de doutrina que exista por aí, porque ele é ensinado. Um crente ensinado, ele não é enganado por revelações por aí, irmão. Porque a gente está vivendo hoje uns dias difíceis, irmãos, que o engano tem predominado em muitos lugares. Quem concorda comigo, levante as mãos. E nós precisamos ser consolidados. Eu convido você, irmãos, que está aqui, não perca o culto de ensino, não perca a escola bíblica, porque esses ensinos vai consolidar você a permanecer firme, a ter compreensão da palavra de Deus, e você não vai desistir. Olha aqui para o pastor. Para que serve a consolidação? Para que, pastor, consolidar? A consolidação serve para nós dependermos de Deus, irmãos, em tudo. O cristão, ele chega na igreja, aí ele vai aprendendo, vai sendo discipulado, vai sendo consolidado, e ele vai aprender a depender de Deus. Porque nós precisamos depender de Deus, irmão. Não dá para viver na igreja só dependendo do líder. Claro que você vai depender do líder para orar por você, para lhe ensinar, para lhe visitar quando você estiver doente, para lhe ajudar dentro dos limites. Mas a maior dependência tem que ser de Deus. Quem recebe isso aqui, levante a mão. Dependente do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia comigo aí, no Salmo 9. Glória a Deus. Salmos 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempo de angústia. Quando nós dependemos de Deus, irmãos, acontece isso aqui que diz o Salmo 9, versículo 9. O Senhor será um alto refúgio para o oprimido. Por que eu preciso depender de Deus? Porque vai vir lutas, vai vir problemas, vai vir dificuldades, vai vir desafios. E nesses desafios tem momentos que não vai ter pessoas do meu lado, e eu preciso depender de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. A consolidação, ela serve para fazermos do Senhor o nosso refúgio, irmãos. Como diz aqui o Salmo 9, versículo 9. A dependência em Deus está no Salmo 55. Eu troquei aqui os versículos. Salmos 55, versículo de número 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Quando nós dependemos em Deus, irmão, é lançar em Deus é nós jogar tudo sobre Deus, a nossa necessidade,
a nossa luta, os nossos problemas e deixar que Deus cuida de nós. Levante as tuas mãos. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida da tua casa, Deus cuida da sua família. Irmãos, a consolidação, ela serve para nós ficarmos firmes na casa do Senhor. Um crente que ele não é consolidado, dificilmente ele permanece na igreja, porque a consolidação ajuda ele a permanecer firme na casa de Deus. Olhe para mim, um crente que não é consolidado, ele fica mudando de igreja em igreja, de igreja em igreja, porque ele não é consolidado. Mas um crente que é consolidado, ele fica firme aonde Deus lhe colocou, aonde Deus lhe plantou. Irmãos, não adianta nós ficarmos andando de igreja em igreja buscando facilidade que não tem. Não existe. Não existe facilidade. Se nós queremos ter uma vida plena em Deus e sermos arrebatados, temos que ficar onde Deus nos colocou. Qual é o melhor lugar? Onde Deus nos coloca. Quem está comigo, levante as tuas mãos. O melhor lugar onde Deus nos coloca. Irmãos, abre aí a tua Bíblia comigo, no Salmo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa é a finalidade da casa de Deus, irmãos, de nós vir para a igreja, para o culto, e nós aprender na casa de Deus. Quem está firme na casa de Deus faz assim, firme, irmão, firme no Senhor, firme em Deus. A consolidação, ela serve também para nós aprendermos nos humilhar diante do Senhor. Irmãos, um crente consolidado, ele sabe que precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e no momento oportuno Deus vai exaltar essa pessoa, mas ele precisa se humilhar. Olha aqui para mim, irmão, não existe o dom de humilhação, não existe. Eu já vi pessoas pregando, orando, dizendo: Deus, me dá o dom da humilhação. Não tem, irmão. Humilhação é uma atitude própria nossa. Humilhai-vos. É eu, com a minha atitude, que eu me humilho, com as minhas palavras, me rendo diante de Deus em humilhação. Abra a tua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é eu que tenho que me humilhar perante Deus. Olha aqui para mim, você lembra do publicano e o fariseu que chegou diante do templo? O que o publicano dizia? Não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Agora aquele fariseu se orgulhava pelos rituais, porque ele jejuava 2 vezes na semana. Mas aquele homem pobre, aquele pecador, se humilhou diante de Deus. E nós precisamos se humilhar diante do Senhor. Levante as tuas mãos. Diga comigo: humilhai-vos diante do Senhor. Irmãos, a consolidação, ela serve para nós conhecer os planos de Deus na nossa vida. Existe um plano de Deus em nós. Abra a tua Bíblia comigo aí em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Irmãos, os pensamentos que Deus tem sobre nós não é de querer nos destruir, querer tocar fogo em nós, mas é de paz. Deus, Ele quer salvar cada um de nós. Deus tem plano de alegria e de paz para todos nós. A consolidação, ela serve para quê? Para conhecermos a bondade do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo aí, no livro de Naum. Livro de Naum. Corre aí. Glória a Deus. Para quem não sabe, Naum fica bem pertinho aí, irmão, de Abacuque. É vizinho de Abacuque. Livro de Naum, capítulo 1. Aliás, só tem um, né? Capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: o Senhor é bom, e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, primeiro, irmãos, o Senhor é bom para conosco. Irmão, quantas coisas vêm para nos destruir, sim ou não? E Deus tem nos guardado, nos protegido, tem nos livrado, né? Tem nos guardado do mal. Quantas vezes o inimigo quer tocar em nós, destruir a nossa vida, mas a bondade de Deus, ela nos guarda de toda opressão maléfica. Levante as tuas mãos ao céu. Levante as tuas mãos ao céu, glorifica o Senhor. A bondade de Deus jamais sairá de sobre nós, da nossa casa e da nossa família. O que é consolidar, pastor? Consolidar é cumprir o mandamento de dar frutos e fazer com que eles permaneçam. Todos nós, irmão, temos a capacidade de ganharmos uma vida para o nosso Deus. Pastor, eu não gosto muito de evangelizar, mas você pode orar por alguém. Você pode orar por uma pessoa para Deus salvar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, né? Eu, quando eu vou fazer as minhas coisas aqui durante o dia, eu sempre coloco uns panfletos no bolso aqui, ou vou comprar algum pão, eu sempre estou, quando eu vejo alguém, já levo um panfleto ali, já convido uma pessoa, né? Ou então, quando alguém liga para mim, de outro estado, pedindo conselho, pedindo uma orientação ou uma oração, eu vou lá e consolido, oriento. Esse é o trabalho que Deus nos colocou para nós fazermos. Então, irmão, vamos aproveitar o discipulado, a palavra, o ensino de Deus, e ficarmos consolidados, firmes diante do nosso Deus. Fique em pé agora em nome do Senhor. Eu quero orar com a igreja. Glória a Deus. Irmão Daniel, faz aqui um louvor, por favor. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele quer nos consolidar. O Senhor quer nos fazer firme a cada dia. Glória a Deus. Irmãos, levante as mãos que eu vou orar com você agora. Pedir para Deus lhe guardar, pedir para Deus lhe fortalecer. Ore comigo. Senhor nosso Deus e eterno, soberano, santo, nós oramos agora, Pai, por todas as pessoas que vieram nesta noite, vieram neste culto de ensino, culto da palavra, e nós ouvimos essa mensagem, Pai, ouvimos essa palavra, ouvimos esse sermão, e aqui nós estamos, ó Pai, para buscar a Tua presença. Pedir, meu Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, continue ajudando o Teu povo, Pai. O meu irmão, a minha irmã, que tem passado por luta, por dificuldade, por problemas, por investidas satânicas, Senhor, contra a sua vida, tem enfrentado desânimo, Senhor. Ó Deus, fortalece a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida, meu Pai, deste jovem. Fortalece a vida dele, a vida dela. Consolida, meu Pai, traz a consolidação, a firmeza espiritual, Senhor.
que possamos estar firme na verdadeira palavra, no verdadeiro sermão, na verdadeira, Pai, na prática da Tua palavra. Continua nos guardando, Senhor, continua nos protegendo, continua restaurando a Tua igreja, o Teu povo. Fortalece a fé do meu irmão, a fé da minha irmã, restaura ele, restaura ela, traz alegria no seu coração, Pai, traz alegria na sua alma, toca no seu espírito, que ele seja renovado nesta noite, ele seja tocado nesta noite, ele seja visitado nesta noite, ele seja erguido nesta noite. Vem com as tuas mãos, Pai, renova a fé do teu povo, em nome de Jesus. Vai orando, igreja. Está tão difícil pra mim. Glória a Deus. Deus, meu Deus. Oh, glória a Jesus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até sobre a tua vida, o renovo de tua Deus, mão me sustentou. o renovo de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família. Minha alma espera em Deus, pois aí tu louvarei, eu louvarei. Aleluia. Deus, meu Deus, Ele te ajuda. está tão difícil Glória a Jesus. para mim. O Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece, te sustenta. Glória a Deus. Meu Deus, Glória a Jesus. muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Diga, e quando eu chorar, vou me lembrar O Senhor está te ajudando, te que fortalecendo, até renovando as tuas forças. tua mão me sustentou. A mão dele te segura, te Digo, fortalece, minha alma te renova nesta manhã, espera nesta em Deus, pois ali tu louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Glória a Deus. Digo, minha alma espera em Deus, pois ali tu louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, e vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo, minha
pedidos que vieram neste lugar. Ó Deus, traz a resposta que cada um precisa. Coloca, Pai, nas mãos do meu irmão, nas mãos da minha irmã, a resposta. Que ela saia daqui deste lugar, Pai, alegre, feliz, porque o Senhor falou ao seu coração. Ó Deus, continua guardando, livrando o teu povo. Dá uma noite abençoada, Pai, na santa paz. Ajuda cada um na sua dificuldade. Ó Deus, fortalece a vida do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o assento, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe a palavra